Olá, hoje é dia de estudar Direito Civil. Vambora pra dentro, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, muita coisa boa e importante para hoje. Personalidade, pessoa natural, capacidade. Vamos falar um pouquinho de Estatuto da Pessoa com Deficiência e os impactos que eles geraram no nosso direito civil. Portanto, não podemos perder tempo, ok? Aí na tela eu já coloco a ementa para você. Você já fica aí ligadinho, porque hoje é dia de direito civil. Simbora, minha gente! Pessoas naturais, início da pessoa natural, personalidade, capacidade, direitos da personalidade, os impactos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse é o tópico de número 2, já que a aula anterior foi toda dedicada à LINDB, toda dedicada à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho o conceito de pessoa natural e a partir daí vamos caminhar para o tema da personalidade. E aí, o que é uma pessoa natural? Joga aí na tela um conceito para a gente começar aí bem devagar e ir entendendo aí o conteúdo de hoje. Conceito e início da personalidade. A pessoa física, também chamada de pessoa natural, é o ente dotado de estrutura e de complexidade biopsicológica, sendo capaz de praticar os atos da vida civil. Então esse é um conceito de doutrina, tá? Não vai cair na sua prova esse conceito, mas esse é um conceito preparatório, continua no slide na tela. Esse é um conceito preparatório para você bem compreender o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse é um conceito que na sua prova vai aparecer com o nome de capacidade de direito. Toda pessoa tem capacidade de direito, porque toda pessoa tem personalidade. Basta ser pessoa para ter personalidade. Basta ser pessoa para ter capacidade de direito. A pessoa física, também chamada de pessoa natural pela sua banca, a pessoa física é o ente dotado de estrutura e de complexidade biopsicológica e ela tem capacidade de direito. Então a gente começa o nosso estudo apresentando a ideia da pessoa natural. A pessoa natural ou pessoa física é o ente dotado de estrutura biopsicológica e ela tem, a pessoa natural, a pessoa física, ela tem capacidade de direito, aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico. Toda pessoa tem capacidade de direito, tá? Então vamos começar a entender melhor o conceito e o alcance da pessoa natural, que acaba se imbricando com a própria ideia de personalidade, que acaba se misturando com a própria ideia da personalidade. Trocando em miúdos para você, o que é a tal da personalidade? Trocando em miúdos, o que é a personalidade, não é? Que a gente acabou de ver a partir do artigo 1º do Código Civil Brasileiro, não é? Bom, a personalidade, ela é, como já disse certa vez o ministro da Suprema Corte, Carlos Aires Brito, a qualidade, olha que coisa interessante e simples, de ser pessoa. Ou como já diria a lei, o Código Civil é a aptidão para
contrair direitos, ok? E deveres na ordem civil. É aptidão para contrair direitos e deveres na ordem civil, é a qualidade de ser pessoa. Ela também vai aparecer na sua prova como sinônimo de capacidade de direito. Há doutrinadores que distinguirão a capacidade de direito da personalidade, mas para o seu nível de concurso, personalidade é a capacidade de direito. Ou como diria Orlando Gomes, personalidade é o pressuposto dos demais direitos. Então, se cair na sua prova que determinada pessoa não tem capacidade de direito, essa premissa ela é falsa, porque toda pessoa tem capacidade de direito. Toda pessoa tem aptidão para contrair direitos ou deveres na ordem jurídica, porque toda pessoa tem personalidade. Porque toda pessoa tem personalidade. Muito bem. Mas o que você precisa saber ademais disso? O que a sua prova pode lhe perguntar? Quando essa personalidade, ou seja, venha comigo, quando essa aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico, ela é adquirida. Por outras palavras, a partir de qual momento, a partir de quando a personalidade da pessoa natural é adquirida? Seria da data da concepção? Seria do nascimento com vida? Seria de que momento? Qual momento jurídico? Olha, a sua banca de concurso público ela é natalista. Então, joga na tela. Nas pegadas da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, o que é que você marca na sua prova? A personalidade civil da pessoa natural começa do, olha aí, nascimento com vida. Nascimento com vida. Então, quais são os requisitos para a aquisição da personalidade da pessoa natural? É o nascimento com vida. Trocando em miúdos, a sua banca, ela é natalista. Professor, como é que você sabe a minha banca? Se esse curso aqui é regular, é geral e tal? Olha, todas as bancas são natalistas. FCC, CESP, FGV, SESGRAN Rio, todas as bancas são natalistas. Todas as bancas, quando fazem perguntas sobre o momento da aquisição da personalidade da pessoa natural, todas elas trazem como gabarito o nascimento com vida. Elas não trazem como gabarito a data da concepção. Então, se cair na sua prova, a personalidade é adquirida a partir do nascimento com vida, isto é verdade. Roberto, e se nasceu morto? Não adquiriu a personalidade. Como é que eu sei que nasceu vivo? Funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Então, ao nascer, o aparelho cardiorrespiratório funcionou, então nasceu vivo. Ao nascer, o aparelho cardiorrespiratório funcionou? Não, o aparelho cardiorrespiratório nunca funcionou, então nasceu morto. E quem vai aferir isso? Perícia médico-legal. Havia inclusive um exame antigo chamado, olha que nome, docimasia hidrostática de Galeno, que consistia, esse exame, você não precisa decorar para a prova, né? Mas você vai entender onde eu quero chegar. A docimacia hidrostática de Galeno consistia em um exame perito médico legal de pegar o pulmão e jogar em um balde d'água. Se esse pulmão boiasse, nasceu com vida, tinha oxigênio ali dentro. Se esse pulmão afundasse, estava colabado, não tinha oxigênio no alvéolo pulmonar, estava colabado, então nasceu morto. Se nasceu morto, não adquiriu a personalidade. Esse exame da perícia médico-legal servia para quê? Para aferir se aquela pessoa adquiriu
ou se aquela pessoa não adquiriu a personalidade. Porque perceba, se ela nasceu viva, respirou e depois morreu, teoricamente tem até inventário para abrir. Teoricamente adquiriu a personalidade, né? Então, perceba, na sua prova você vai afirmar que a personalidade é a qualidade de ser pessoa, que a personalidade é a capacidade de direito, que a personalidade é a aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico e que a personalidade é adquirida do nascimento com vida. Do nascimento com vida. Mas, Roberto, eu abro o livro da doutrina e eu encontro um bocado de doutrinador dizendo que a personalidade é adquirida desde a concepção. É verdade. A grande maioria da doutrina atual é concepcionalista, mas a legislação não é. A legislação não é. E a sua banca também não é. Então, cuidado com isso, tá? Certo, Roberto. Mas e naquele período que medeia a concepção e o nascimento com vida? Ou seja, e aquele nascituro que está no ventre materno ali, ele não tem proteção jurídica nenhuma? Como é que faz com ele? Repara. A personalidade é adquirida do nascimento com vida, mas a lei protege desde a concepção o nascituro. Olha aqui, volta para o artigo 2º. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Como é que você entende isso daí? Não é? Se a corrente é natalista, mas põe a salvo a concepção de os direitos do nascituro. Como é que você entende isso aí? Vamos lá. Os direitos os direitos civis, eles podem ser divididos para fim de compreensão do que você precisa saber. Eles podem ser divididos em direitos patrimoniais, a exemplo de propriedade, a exemplo de posse, a exemplo de créditos. Mas os direitos civis, eles também podem ser classificados como direitos existenciais, como nome, imagem, honra, moral, dignidade. Confere? Beleza. Os direitos existenciais, eles serão protegidos desde a concepção, ok? Desde a concepção. Aborto é crime, então a vida é protegida desde a concepção. Aborto é crime, a vida é protegida desde a concepção. Alimentos gravídicos, o nascituro tem direito a receber alimentos desde a concepção. Muito bem. Ok. E os direitos patrimoniais? Ah, não. Esses aqui estarão submetidos à necessidade do nascimento com vida. Então perceba, os direitos patrimoniais, como a herança, nascituro pode receber herança? Pode. Mas se não nascer vivo, essa herança recebida é cancelada. Nascituro pode receber doação? Pode. Mas se nascer morto, a doação é cancelada. São direitos patrimoniais. Nascituro, então, tem direito à propriedade. Tem direito a crédito. Ok. Os direitos patrimoniais estão aqui, protegidos, porém, submetidos à necessidade de nascimento com vida. E os direitos existenciais, não, desde a concepção, aí não. Alimentos gravídicos, lembra?
Tem direito desde o momento em que nascer. Tem direito desde o momento em que for concebido, perdão. Direito à vida. Aborto é crime. Direito à honra. Direito ao nome. Direito à imagem. Então, tudo isso é protegido desde a concepção. Bom, então, você aí entende bastante o que é personalidade, o conceito, o que é a pessoa natural e a partir de qual momento essa personalidade ela é adquirida. E quem é o nascituro? Joga na tela. Nascituro é o que está por nascer, mas já concebido no ventre materno, né? Trouxe aqui um conceito de doutrina, apenas para você caminhar também aí dentro dessa ideia. Pois bem, agora que você entendeu o que é a pessoa física ou natural, agora que você entendeu o que é a personalidade, agora que você entendeu o que é a capacidade de direito, vamos estudar agora o tema das capacidades, ok? E esse assunto, capacidades, ele é subdividido em dois grandes assuntos. Um você já estudou comigo, que é a capacidade de direito ou de gozo, e que está contida no artigo 1º do Código Civil. Ok. A outra você vai estudar agora, que é a capacidade de fato ou de exercício. E essa capacidade de fato ou de exercício a gente estuda em outros artigos do Código Civil. O artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. Então vamos agora estudar a teoria das capacidades. Perceba, a teoria das capacidades é desdobrada em capacidade de direito e capacidade de fato ou de exercício. O que é a capacidade de direito ou de gozo? Você já estudou. A capacidade de direito ou de gozo é a personalidade. A capacidade de direito ou de gozo é a aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico. Todos têm capacidade de direito, todos têm capacidade de gozo, todos têm aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico, basta ser pessoa para isso. Já estudamos. Tá. E a capacidade de fato ou de exercício? Opa, aí a gente vai estudar. A capacidade de fato ou de exercício está diretamente relacionada com a aptidão de se praticar sozinho os atos da vida civil. A capacidade de fato ou de exercício, portanto, é a possibilidade da própria pessoa exercer atos da vida civil sem necessitar de assistência, sem necessitar de representação. Então, nem todas as pessoas terão capacidade de fato ou de exercício. Atenção! Percebeu a diferença? Todas as pessoas têm capacidade de direito ou de gozo, mas nem todas as pessoas terão capacidade de fato ou de exercício. Anotou? Repito, todas as pessoas têm capacidade de direito ou de gozo, porque todas as pessoas têm personalidade, mas nem todas as pessoas terão aptidão para praticar sozinho atos da vida civil, porque certas pessoas precisarão ser representadas ou assistidas nos atos da vida civil. Essas pessoas serão chamadas de incapazes. Mas essa incapacidade não é de direito, essa incapacidade é de fato ou de exercício. Então, se você for estudar a teoria das incapacidades, voltando ao slide, você deve compreender que essa teoria ela necessariamente está ligada ao tema da capacidade de fato ou de exercício. Trocando em miúdos, não há como se imaginar teoria da incapacidade para o tema da capacidade de direito. Não há como. Por quê? Porque toda pessoa tem essa capacidade genérica, que é denominada de capacidade de direito.
Portanto, estudar a teoria das incapacidades é estudar as incapacidades de fato ou de exercício. Logo, voltando aqui para a tela, a teoria das incapacidades só pode ser relacionada à teoria das incapacidades dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Ou seja, só pode ser relacionada à teoria das incapacidades de fato ou de exercício. Só pode. A teoria das incapacidades só pode ser relacionada à teoria das incapacidades de fato ou de exercício. E aí, evidentemente, você tem os absolutamente incapazes e os absolutamente incapazes. Eles não poderão praticar nenhum ato da vida civil sozinhos. Nenhum ato da vida civil sozinhos. E eles estão ali, os menores de 16 anos, previstos no artigo 3º do Código Civil. De um lado. E de outro lado, você tem os, anote, relativamente incapazes. Simbora, meu povo, vamos estudar. Incapazes. E os relativamente incapazes, você encontrará no artigo 4º do Código Civil, e eles não poderão praticar certos atos da vida civil, sozinhos. Então, perceba, os absolutamente incapazes não poderão praticar sozinhos nenhum ato da vida civil, sozinhos, e os relativamente incapazes não poderão praticar sozinhos certos atos da vida civil. Se o absolutamente incapaz pratica um ato da vida civil sozinho, esse ato ele é nulo. Ele é absolutamente nulo. Absolutamente incapaz, nulidade relativa. Absolutamente incapaz, nulidade, perdão, absoluta. Absolutamente capaz, nulidade, perdão, absoluta. Nulidade absoluta para o absolutamente incapaz. Nulidade absoluta para o absolutamente incapaz que pratica o ato da vida civil sozinho, sem ser representado. Agora, se o sujeito é relativamente incapaz e pratica certo ato da vida civil sem ser assistido, esse ato pode ser anulável. Afinal de contas, relativamente incapaz é igual a nulidade relativa. Relativamente capaz é igual a nulidade relativa. Então, a gente sempre brinca com o famoso RIA, né? O relativamente incapaz tem que ser assistido. RIA, o relativamente incapaz tem que ser assistido. E o absolutamente incapaz tem que ser representado. Relativamente capaz tem que ser assistido. Absolutamente incapaz tem que ser, digamos assim, representado. Se o absolutamente capaz não é representado, o ato é absolutamente nulo. Nulidade absoluta, nulidade. Se o relativamente capaz não é assistido, o ato é anulável. Relativamente capaz, nulidade relativa. Beleza. E aqui você tem muita novidade, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou o Código Civil Brasileiro, tanto no artigo 3º, do absolutamente capaz, quanto do artigo 4º, do relativamente capaz. Ou seja, hoje são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Olha para a sua tela. Artigo 114 da Lei Federal 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi lá e disse:
o Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí ele revogou os incisos 1, 2 e 3. Ou seja, você só tem hoje o caput. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, só existe um tipo de absolutamente incapaz, o menor de 16 anos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência retirou da incapacidade absoluta o deficiente mental, o enfermo mental e aquele que por causa transitória não é capaz de se compreender. Essas pessoas foram retiradas da qualidade de absolutamente incapazes. Foram retiradas, tá? Então, cuidado com isso. Quem hoje é absolutamente capaz, na tela, é absolutamente capaz o menor de 16 anos de idade e ninguém mais. O menor de 16 anos de idade e ninguém mais. Agora, e os relativamente incapazes? Agora, antes disso, perceba o detalhe do artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer, olha o detalhe, os atos da vida civil. Então não pode exercer nenhum ato da vida civil. Percebeu? Não pode exercer nenhum ato, ele tem que ser representado. Quando a gente vai para o artigo 4º, com as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você encontra: são incapazes relativamente a, atenção, certos atos da vida civil. Maior de 16 e menor de 18 anos. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Não, aqui foi alterado. Eu trago a legislação anterior e depois eu trago a atual para você verificar. Antes, era assim. Com a lei 13.146, parou aqui, ó. Então, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são relativamente incapazes. E aqueles que têm deficiência mental e discernimento reduzido são capazes. Então, cuidado. Voltando aqui e fazendo as suas anotações no seu caderninho, aquele entre 16 e 18 anos é relativamente incapaz. Quem mais é relativamente capaz? Os ébrios habituais. Quem mais? Além dos ébrios habituais, os toxicômanos. Os toxicômanos. E aí, olha o detalhe do estatuto e olha onde o avaliador vai querer lhe pegar. Deficiência mental e discernimento reduzido não são mais causas de incapacidade. Artigo 6º e artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência qualifica essas pessoas como capazes. Então, deficiente mental, discernimento reduzido, não lhe diz nada. São pessoas capazes. E mais, volta para cá. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo foram eliminados. Os pródigos continuam. Então, repara, vamos para aqui fazer as nossas anotações. Os pródigos são relativamente incapazes. O Código Civil adora o pródigo, né? Como é que ficou agora? Atenção. Atenção para não cair nessa cilada. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Alterou o que aí? O inciso 2 e o 3, como eu lhe disse. Ébrios habituais e viciados em tóxicos. A gente já fez a nossa anotação. E aquele inciso 3º, que foi eliminado, ele agora tem qual redação? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, causas transitórias, tipo Boa Noite Cinderela, sabe Boa Noite Cinderela? Hipnose, sabe hipnose? Muito bem. Sonambulismo, causas transitórias ou permanentes. Então, se essas pessoas não puderem exprimir a vontade, essas pessoas são relativamente incapazes. Então, esse é o rol
taxativo da incapacidade relativa. 16 a 18 anos, ébrios habituais, toxicômanos, pródigos, causas transitórias ou permanentes. Perceba que a causa transitória ou permanente, que já foi hipótese de incapacidade absoluta em 2015 até 2016, agora é hipótese de incapacidade relativa. E perceba que desenvolvimento mental incompleto, déficit mental, desenvolvimento mental reduzido, tudo isso é a hipótese de capacidade, porque tudo isso foi retirado do texto. Então, vamos fazer um timezinho, um breakzinho agora. Você vai ler essas hipóteses, você vai abrir o artigo 1º, 2º, 3º e 4º do Código Civil. Você vai ler esses artigos e vem com a gente para o bloco de número 2, tá bom? Tô te esperando.